coração se Deus chegasse para mim hoje e falasse: olha, tá vendo essa Charlotte que você ama mais do que a si mesmo, que você morreria por ela, então entrega ela a mim no altar de sacrifício? Que Deus é esse que pede para que a gente mate o nosso próprio filho? Que Deus é esse que muitas vezes pode até parecer contraditório, que está na placa da nossa igreja, um Deus que é o próprio amor em pessoa, está pedindo um sacrifício em sangue, está pedindo o filho da promessa, está pedindo aquele que seria o sucessor na linhagem do pai da fé de todo aquele que é cristão no século 21, que era Isaac, o filho da promessa. Para a gente entender um homem, carne e osso, assim como eu e você, não importa a sua descendência, não importa a sua nacionalidade, não importa a língua que você fala, todos nós somos carne e osso, nós somos pó e ao pó voltaremos. Como que um homem, carne e osso, que nem eu e você, feito do pó, do mesmo pó que eu e você fomos forjados, passa pela maior prova de fé que alguém já experimentou aqui na terra? Aleluia, Deus! Como que você chega? Eu achei muito interessante uma vez que eu assisti uma mensagem de um pastor no YouTube, não foi nem presencial, e ele deu um título para essa mensagem de Gênesis 22, eu achei excelente o título. Ele chamava o sermão dele como a fé no limite do absurdo. Será que nós hoje aqui essa noite teríamos fé se Deus pedisse para nós sacrificarmos o nosso próprio filho no altar de sacrifício? Como que um homem que nem eu e você, como que um homem, Abraão, carne e osso, falho, pecador, Abraão cometeu vários pecados ao longo da Bíblia, chega na fé no limite do absurdo? Para a gente entender como que se chega lá, a gente tem que voltar um pouquinho, a gente tem que voltar na origem. Para quem não sabe, Gênesis é uma palavra que quer representar a origem das coisas. Então quando a gente volta 10 capítulos da Bíblia, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, de Gênesis 12, versículos 1 a 3, Deus chama Abraão. Ele foi chamado por Deus para estar onde ele estava aqui 10 capítulos depois, prestes a sacrificar o seu próprio filho. Aleluia. Em Gênesis 12, a palavra de Deus nos diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nosso Deus é um Deus que te chama para fora da sua zona de conforto. Nosso Deus é um Deus que te tira do meio da sua família, daquilo que é familiar, daquilo que é confortável, daquilo que você está acostumado. Posso te falar uma coisa? O ser humano, homem, mulher, adulto, criança, nós detestamos mudança. Nós gostamos de rotina. Nós gostamos daquilo que é seguro, daquilo que é familiar. Aí Deus chega para Abraão e fala: olha, sai do meio da sua casa, sai do meio da sua família, sai do meio da onde você está confortável e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Glória a Deus! Abraão sai da sua casa sem saber o seu destino. Eu aposto que a maioria de nós, no momento do nosso chamamento, no momento que Deus está nos chamando e fala: Deus, eu posso até ir, eu posso até ouvir para onde você está me chamando, mas me fala para onde eu estou indo. Me fala como que vai ser tudo isso, como é que é essa jornada. Mas Deus não fala, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo vive ao ouvir o chamado de Deus. Aleluia. Mas nesses 3 versículos de Gênesis 12, existe um termo no original que Deus fala: olha, Abraão, sai do meio de tudo aquilo que é confortável, sai do meio da sua zona de conforto, sai do meio da sua família, sai da onde de tudo aquilo que você conheceu até agora, porque agora começa um novo capítulo na sua vida, e através de você eu abençoarei todas as nações da terra. Deus usa um termo no original
que é Lesh Lehá. Esse termo Lesh Lehá, ele não está apenas falando para Abraão sair do meio da sua família. Ele não está falando apenas para Abraão sair do meio da sua casa, da sua parentela, de tudo aquilo que era confortável, saia da sua zona de conforto. Mas Lesh Lehá quer dizer, saia para dentro de si mesmo. Como assim? Exato. A primeira vez que eu li sobre isso, que eu fui ver no original esse termo Lesh Lehá, eu também não entendi. Eu fiquei meio perplexo. Como assim? Saia para dentro de si mesmo. É porque sabe que um dos grandes problemas nossos como cristãos é que a gente acha que Deus é sobre igreja, é que a gente acha que Deus é sobre ajuntamento. E glória a Deus por esses momentos aqui, a presença de Deus está aqui essa noite. Mas não é sobre isso. Quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando sobre uma religião, nós não estamos falando sobre uma igreja, nós não estamos falando sobre placa, nós estamos falando sobre o autor da vida, nós estamos falando sobre vida em abundância, nós estamos falando sobre uma caminhada de fé juntamente com o nosso Criador. Então quando Deus chega para Abraão e fala Lesh Lehá, saia para dentro de si mesmo, essas palavras continuam ecoando para nós aqui hoje, essa noite, no século 21. O Lesh Lehá, saia para dentro de si mesmo, é um chamado para uma jornada de autoconhecimento, é um chamado para uma caminhada da fé, é a gente dar um passo sem saber como vai ser o próximo, é a gente viver no hoje sem saber o que vai ser no amanhã. Recentemente eu preguei um sermão sobre um princípio bíblico, que é onde a Bíblia fala que a vida é como uma neblina que logo se dissipa. E a gente traduz isso num ditado popular de que nós temos que viver o hoje porque o amanhã só pertence a Deus. Então isso é verdade. Então quando nós estamos falando sobre essa caminhada da fé, que Deus chama homens, mulheres, adultos, jovens, nós estamos falando sobre essa jornada de autoconhecimento, sobre conhecermos quem de fato nós somos. Pega eu não pro estou papai. falando sobre o nome que está no Papel, nosso pega pro papai. Eu não estou falando sobre a família em que nós nascemos. Eu estou falando sobre algo muito mais profundo e filosófico. Quem somos nós? Quem é você aqui essa noite? Quem é você diante do Criador dos céus e da terra? A chamada de Deus sobre a nossa vida, isso não é exclusivo a Abraão, é uma chamada para que a gente conheça quem nós somos diante do Criador, quem nós somos diante de Deus. É uma fé que surge de dentro da nossa vida, de dentro do nosso coração, é conhecermos quem nós somos como seres humanos, como criaturas, e aqueles que foram privilegiados para serem alcançados pela graça e tiveram fé em Jesus Cristo, conforme a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos e filhas do Rei dos céus e da terra. Exalte o nome de Jesus, porque nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Abraão, ele ouve o chamado, ele ouve esse termo, ele ouve esse Lesh Lehá. Deus chama ele e fala: olha, eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele ouve o chamado, ele tem fé, ele vive pela fé. Então, quando nós estamos falando sobre chamado, quando nós estamos falando sobre ouvir a voz do Criador, sobre essa jornada de autoconhecimento, sobre a nossa caminhada da fé, nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa me veio à memória hoje à tarde, enquanto eu estava preparando esse sermão. Eu me lembro que no meu primeiro cargo ministerial, 2013, no meu processo de regeneração, no meu processo de novo nascimento, eu me lembro que eu me batizei dia 30 de junho de 2013. Amanhã eu completo 11 anos de batismo para a glória do Senhor Jesus. Uma semana depois, eu fui ao escritório, a minha mãe chegou, eu estava lá, eu fui
visitar minha mãe, eu nem lembro exatamente o que eu fui fazer no escritório, meu avô ainda era vivo. E minha mãe chegou e falou para o meu avô: olha, o Davizinho se batizou semana passada. E meu avô chegou e falou: que bênção, do jeito dele falar. Tem gente aqui que imita meu avô, eu tenho certeza disso. Você sabe quem é, pastor Germano? Vai me traduzir na rádio. Eu fui traduzir meu avô na rádio. O meu primeiro cargo ministerial, minha primeira função, a primeira coisa que Deus me chamou para fazer foi traduzir meu avô na rádio. E o que me veio à memória hoje à tarde, enquanto eu estava lendo Gênesis 22, Gênesis 12, o chamamento de Abraão, me veio uma frase que ele falava constantemente, que hoje Deus iluminou na minha memória. E meu avô falava assim: para Deus é tudo ou é nada. Glória a Deus. É tudo ou nada para Jesus. Só que hoje começou a fazer sentido um pouco mais, porque eu estava lendo Gênesis 22, Deus me trouxe de volta para o chamado de Abraão, de Gênesis 12, quando Deus o chama para fora da sua casa, fora da sua família, para um leste derrar, para uma jornada de autoconhecimento. Aí eu entendi, porque aqueles que são chamados por Deus, são aqueles que abandonam tudo. Aqueles que um dia ouviram a voz do Senhor. Eu não estou falando de coisas audíveis, eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de um encontro sobrenatural com a presença do Espírito Santo. Eu estou falando daqueles que nasceram de novo, eu estou falando daqueles que tiveram fé em Jesus, aqueles que ouviram um dia um chamado de Deus. São aqueles que abandonam tudo para trás. São aqueles que vivem conforme essa frase que Deus me trouxe à memória essa tarde, que meu avô falava: para Jesus ou é tudo ou é nada. Não existe meio termo para Deus. Não existe mais ou menos. Não existe 80% e 20% fora. Não existe 99% dentro, 1% fora. Quando você ouve o chamado de Deus, você abandona tudo. Você tem fé em Jesus Cristo. Você entrega tudo para o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando Abraão ele é chamado por Deus, quando ele sai do meio da sua terra, quando ele sai do meio da sua família, quando ele abandona tudo, ele dá o passo de fé. Aí Deus fala: ok, agora começou o seu processo, agora começou a sua caminhada, agora começou o seu processo de autoconhecimento, a sua jornada de fé. Aí Deus chega para Abraão e fala: olha, através de ti eu multiplicarei a sua descendência e todas as nações da terra serão abençoadas. Aleluia. Só que tinha um detalhe, mais do que um na verdade. Abraão tinha 75 anos. Sua esposa, também já velha, era estéril, não podia ter filhos. Quando Deus nos chama, o milagre não acontece de repente. Existe um processo, existe uma caminhada, existe um autoconhecimento, existe a fé diária, existe uma jornada a ser cumprida, existe uma carreira a ser corrida, existe coisas que Deus vai fazer em nossa vida que não acontece do dia para a noite. Deus chama Abraão, promete, faz grandes promessas, fala que a descendência dele vai ser mais numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas Abraão já tinha 75 anos e por 25 anos não acontece absolutamente nada. Tem gente que não espera 25 dias para as promessas de Deus se cumprirem. Glória a Deus. Tem gente que não espera meio um semestre, um ano. Tem gente que não tem paciência, tem gente que não tem fé. Mas Abraão, ele ouve um chamado, ele ouve uma palavra, ele ouve o próprio Deus o chamando, e ele tem fé, e ele sai de tudo aquilo que ele conhece, e ele espera por 25 anos o cumprimento da sua promessa. E aí nasce Isaac. Agora sim, glória a Deus, vem o filho da promessa, vem o cumprimento da promessa de Deus. Isaac, ele nasce, ele cresce um pouquinho. Imagino eu que em Gênesis 22, quando Deus volta a falar com Abraão,
Isaac devia ter pelo menos 10 anos de idade, se não um pouco menos. Mas era uma criança ou um jovem adolescente. Mas aí chega a prova da nossa fé. A fé no limite do absurdo. Quando Deus chega e fala: olha, Abraão, lembra que eu te falei que você seria o pai de uma grande nação? Lembra que eu te falei que através da sua descendência eu multiplicaria numerosamente a sua descendência e todas as nações da terra seriam abençoadas? Lembra? Isso faz pelo menos 30 anos, 35 anos, não sei. Abraão, dos 75 aos 100, espera o filho. Aos 100 nasce o seu filho. Seu filho cresce um pouquinho. Aí Deus chega e fala: olha, Abraão, então, você lembra do seu filho Isaac? E devolve ele. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo isso aqui. Eu não sei o quão absurdo você consegue entender uma proposta de Deus que não faz o mínimo sentido para nós. Mas Deus chega e fala: então, depois dessa jornada de autoconhecimento, depois de você dar passos de fé, depois de você crer na minha palavra, depois de você sair da sua parentela e esperar 25 anos para o seu filho da promessa nascer, agora eu quero ele de volta. Meu irmão, se isso não mexe com a sua estrutura, eu não sei o que está acontecendo sobre você. Aleluia, Deus! Mas eu imagino que em Gênesis 22, quando Abraão chega e chama 2 servos e pega seu filho e fala: filho, vamos ali no monte, a gente vai adorar a Deus. Eu imagino que Abraão está chorando aqui. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala, mas eu duvido que qualquer pai que ama seu filho, que esperou por 25 anos por um milagre de Deus, de nascer Isaac aos 100 anos de idade, sua esposa estéril, Sara, e Deus pedir para ele matar seu próprio filho por amor a ele. Eu imagino que Abraão subiu aquele monte chorando. Eu imagino que Abraão subiu aquele monte com lágrimas nos seus olhos. Eu imagino que ele estava por dentro dilacerado. Por dentro ele estava arrasado. Por dentro ele estava em angústia, em questionamento. O que Deus está fazendo? Por que Deus está me pedindo o filho da promessa? Não era através de Isaac que ele iria abençoar todas as nações da terra? Eu achei interessante que no versículo 5, quando ele chega perto do monte, ele chega e fala para os seus servos: olha, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, diga comigo, adorado, voltaremos para junto de vós. Eu queria fazer uma pergunta: tinha algum instrumento musical nesse lugar? Não tinha um painel de LED, não tinha uma guitarra, não tinha um violão. É porque muitas vezes a gente confunde adorar a Deus com louvores. E não, é possível adorar a Deus através dos louvores. Mas Abraão, através dessa jornada de fé, desse leste terra que ele ouviu de Deus, desse chamado na vida dele, ele entendeu que a adoração a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, como um estilo de vida, é largar tudo, é abandonar tudo, porque para Deus ou é tudo ou é nada. Esse é Jesus que nós servimos. Abraão, ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes, ele falou: olha, se Deus está pedindo, eu entrego. Se Deus está pedindo para eu sacrificar o meu único filho, eu entrego. Então talvez uma coisa que a gente pode analisar em cima dessa passagem é: quem é o nosso Isaac? Quem é o seu Isaac? O que você ama nessa vida mais do que Deus? O que está acima de Deus no seu coração? Porque em Êxodo 20, quando Deus está passando os 10 mandamentos para Moisés, Ele dá o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, aquele que está acima de todos os outros, fala: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Aleluia, Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus! Aleluia! O primeiro mandamento, ele fala:
não necessariamente sobre santos que nós colocamos nas nossas paredes, não fala apenas sobre coisas que nós construímos como estátuas, mas Deus nos chama para adorá-lo acima de todas as outras coisas, quando Ele fala: quando vocês me amarem acima de todas as outras coisas da sua vida, você não será um idólatra, você me amará acima de todas as coisas, você será um verdadeiro adorador ao nosso Deus. Glorifique o nome de Jesus, porque é Ele digno. Então, quando Deus chega para Abraão e prova a sua fé, e fala: então, sabe aquele Isaac que você esperou por 25 anos? Sabe toda aquela jornada de fé, de autoconhecimento, de sair da sua zona de conforto? Então, agora me devolve Isaac. Não é para apanhar no chão. Por que Abraão, carne e osso como eu e você, não pensou 2 vezes e subiu um monte para adorar a Deus, sacrificando seu próprio filho? Porque um dia ele ouviu um chamado. Porque um dia ele estava tranquilo na sua casa. Porque um dia ele estava tocando a sua vida, vivendo a rotina diária, assim como nós, assim como qualquer outra pessoa, estava ali. E aí ele ouviu um Deus que o chamou para fora da sua casa. Existe uma passagem da palavra de Deus que fala muito comigo, que toca muito no meu coração, porque eu um dia fui alvo dessa graça constrangedora de Deus. Porque um dia eu ouvi aquilo que Jesus falou a todos nós na sua palavra, que continua falando conosco aqui essa noite. Quando Jesus falou: olha, eis que eu estou à porta, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, pode ir para ali na sua vida, eu cearei com ele ceará comigo, porque esse é o relacionamento com o nosso Deus vivo. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui nessa noite, batendo a porta do nosso coração. Aleluia. Então o que Deus estava colocando à prova aqui? O que Deus estava testando em Abraão? Ele estava sim provando a sua fé, isso é o mais óbvio. Só que na verdade a gente entende que Deus estava provando quanto que Abraão o amava. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo que está acima de Deus no nosso coração, é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas com prioridade é idolatria. Quando nós ouvimos um chamado, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós passamos a conhecê-lo genuinamente. Nós passamos a conhecer quem Deus é. Então, quando nós estamos falando sobre idolatria no século 21, nós não estamos necessariamente falando sobre coisas. Nós não estamos falando necessariamente sobre ídolos físicos que criamos, mas sobre prioridade na nossa vida. Tem um pastor que diz assim: diga-me como você gasta o seu tempo, que eu te direi quem é o seu Deus. O que consome o seu tempo? O que está na sua lista de prioridade da sua vida? O que mais passa pela sua mente no dia a dia? Quem sabe os ídolos do século 21 não está em santos feitos por mãos de homens. Quem sabe os ídolos do século 21 é o dinheiro. Quem sabe o ídolo, quem sabe os ídolos que têm nos roubado a prioridade de Deus na nossa vida são coisas mais superficiais. Mas aí Deus chega para Abraão e fala: olha, deixa eu colocar a sua fé à prova. Deixa eu entender de fato se você me ama verdadeiramente, genuinamente. Deixa eu ver se você está com a sua prioridade em dia. Eu estou acima de todas as coisas no seu coração. Envia-me de volta, Isaac. Abraão sobe o monte, deixa os servos lá, coloca Isaac no altar. É aqui que eu falo que Abraão, muito provavelmente, estava chorando, dilacerado no seu interior, rasgado, contrito, chorando, angustiado, confuso, sem saber o que fazer. Mas Abraão, adorando ao Senhor acima de todas as coisas, ao
amando a Deus acima do seu próprio filho, coloca Isaac no altar. E à medida que ele pega o cutelo, ele vai matar o seu próprio filho em obediência a Deus. O próprio Jesus, o anjo do Senhor, desce repentinamente e fala: Abraão, pode parar. A prova nunca foi necessariamente para você matar seu próprio filho. A prova foi para você provar que você tinha fé em mim. Foi para provar que você me ama. Foi para provar que eu estou acima de todas as coisas no seu coração. Glorifique o nome de Jesus, porque é isso que o chamado de Deus faz na nossa vida. E à medida que o próprio Jesus desce, impede que Abraão mata seu próprio filho, ele fala: olha, pode guardar, pode tirar o filho, seu filho do altar, e olha para trás de você. Você lembra que eu estava falando no início da mensagem que a palavra de Deus ela vai se revelando, ela vai sendo revelada pelo próprio Espírito Santo? Um certo dia, eu acredito que foi mais ou menos 2019, eu estava num devocional com o pessoal do Regenere, e a gente estava orando. E aí Deus me trouxe essa passagem, eu abri a Bíblia, comecei a ler essa passagem, e Deus me trouxe uma ênfase lá para o fim da passagem, quando Jesus para Abraão de matar seu próprio filho. O anjo do Senhor aqui é Jesus. Ele fala: olha, não precisa matar o menino. Você não me negou o seu próprio filho, você provou o seu amor a mim, você provou sua fé a mim. Aí Abraão olha atrás dele, tem um carneiro preso pelos chifres, um cordeiro que foi oferecido em holocausto, e está aqui no versículo 13, em lugar do seu filho. Esse devocional em 2019, Deus me trouxe ênfase nesse versículo 13. Quando Abraão olha para trás dele, tem um cordeiro, tem um carneiro preso ali pelos chifres que o próprio Deus entregou. Aí você começa a pensar em toda essa experiência que Abraão viveu, em tudo isso que ele estava ali vivendo, toda a sua jornada de mais de 35, 40 anos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo um chamado, vivendo pela fé, vivendo dia após dia, confiando no Senhor. Aí você entende. E lá em 2019 Deus me falou: olha, essa passagem na verdade não é sobre Abraão, essa passagem na verdade não é sobre Isaac, essa passagem na verdade não é somente sobre adoração, essa passagem é sobre o carneiro que estava atrás de Abraão. Essa passagem é sobre Jesus, porque quando Jesus veio à terra encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, um dia ele estava andando ali na Judéia e João Batista estava batizando. Esse foi o chamado de João Batista, de preparar o caminho de Jesus. Enquanto ele estava batizando, aí ele vê Jesus de longe. Você sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu no meu, no seu lugar, e está aqui essa noite, vivo, nos lavando, nos purificando de todos os nossos pecados. Aleluia! Então, quando a gente começa a entender essa história, a gente entende que na verdade seria eu, seria você, seria Isaac, seria Abraão. Nós mereceríamos estar no altar de sacrifício. Meu irmão, a gente não é nada. Meu irmão, a gente é falho, a gente é pecador, a gente é mau, a gente não é bonzinho não. A gente não presta. Mas aí é revelado o favor de Deus. Glória a Lá em João 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, o Santo do Senhor, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para tomar o nosso lugar, no altar de sacrifício, para nos dar vida e vida em abundância. Glorifique o nome de Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Aleluia! Deus estava aqui provando a fé de Abraão, provando se ele amava a Deus acima de todas as coisas, mas também falando desde Gênesis, apontando para Jesus, apontando para um sacrifício substituto, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, se você está aqui essa noite,
Você acha que vai ser bom o suficiente para merecer a sua salvação? Lamento te informar, mas você está enganado. Lamento te informar, mas santo é só Deus. Porque se não houvesse um cordeiro que tirasse o pecado do mundo, em vão seria a nossa vida. Em vão nós estaríamos aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra. Em vão estaríamos indo todo culto, todo sábado, todo domingo na nossa igreja, dando nosso dízimo, tomando ceia. Em vão seria tudo isso. Mas nós temos a esperança aqui essa noite, que no lugar de Isaac, no meu lugar, no seu lugar, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, está vivo aqui hoje, nessa noite. Glorifica o nome de Jesus, porque pelo seu sacrifício nós temos vida. Então, quando Deus nos chama, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama você, quando Deus chama eu, quando Deus chama o missionário da vida, existe uma transformação, existe algo que acontece no nosso interior, porque aqueles que ouvem o chamado de Deus abandonam tudo e deixam tudo para trás. Aqueles que ouviram a voz do Senhor, tem uma chama que queima no seu coração. Aqueles que ouviram o chamado de Deus, abandonam tudo pelo nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5, no versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Essa bondade de Deus, essa graça divina, esse favor imerecido que nós recebemos, a salvação e a vida eterna, somente pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ela nos transforma. É um amor que nos constrange. E a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas para viver por aquele que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E este é o Evangelho. O Evangelho é isso. É a gente entender essa caminhada da fé, a gente entender a jornada de Abraão, a gente entender que Jesus veio para que a gente tenha vida. É entender que Ele morreu no nosso lugar, que os nossos pecados foram pagos. Então não se trata apenas de algo que um homem, o nosso patriarca, o nosso pai da fé, Abraão, viveu há milhares de anos atrás. Mas se trata daquilo que nós estamos vivendo aqui essa noite. Se trata daquilo que eu e você temos que fazer aqui essa noite, ao ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sei que Deus está chamando pessoas aqui essa noite. Eu sei que Deus está falando aqui para homens, mulheres, jovens, pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Meu irmão, minha irmã, saia do meio da sua casa, saia do meio da sua parentela, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem um chamado sendo derramado aqui essa noite. Glorifique o nome de Jesus, porque Ele está chamando o Aleluia, povo de fé, a palavra de Deus, por Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. O que tem te impedido de viver a sua jornada de fé? O que tem te impedido de viver as promessas que Deus, quem sabe, já te fez? O que tem te impedido de viver uma vida genuína na presença de Jesus? Quem é o seu Isaac? O que precisa ser sacrificado hoje no altar de sacrifício? O que precisa ser aberto mão da sua parte? O que tem tomado o lugar de Deus na prioridade do seu coração? Quem sabe muitos de vocês já ouviram o chamado. Quem sabe muitos de vocês já experimentaram Jesus. Quem sabe muitos aqui essa noite já ouviram Deus chamar eles para fora da sua zona de conforto, para fora da sua família, para fora daquilo que é conhecido, para fora daquilo que você talvez já esteja tão acostumado. Deus está chamando pessoas aqui essa noite. Deus está chamando você para ter fé aqui essa noite. Deus está falando, meu filho, minha filha, se você ouve a minha voz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, que abrir a porta da sua vida, eu entrarei e cearei com ele, e grande será a
coração, aquilo que Deus vai fazer dentro de nós, a nossa vida é transformada. Porque assim como meu avô falava, para Jesus é tudo é nada. Aqueles que um dia ouviram esse chamado, aqueles que um dia saíram da sua casa, da sua parentela, daquilo que era confortável, daquilo que eles estavam acostumados e tiveram fé na palavra de Deus, foram completamente constrangidos pelo amor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, foram regenerados. A Karina compartilhou no início dessa sessão final aqui do Regenere sobre os 2 discípulos a caminho de Emaús. O que eu acho interessante dessa palavra, dessa passagem, é que lá no final eles estavam caminhando com Jesus e não perceberam que Jesus estava ali. E à medida que Jesus deixa eles e continua o seu caminho, um deles pergunta para o outro: por acaso, enquanto esse homem estava falando conosco, não queimava o seu coração? Você não sentia algo diferente dentro de si? Você não sentia um toque diferente, algo diferente nas palavras daquele que falava conosco? Porque isso pode muito bem, meus irmãos, determinar aquilo que Deus está fazendo na sua vida aqui essa noite. Enquanto você ouve os louvores, enquanto você ouve essa palavra, enquanto você está aqui nesse ambiente, por acaso não queima o seu coração? Por acaso você não sente um incômodo interno? Por acaso você não sente algo te incomodando, tirando você da sua zona de conforto? Não endureça o seu coração, porque o próprio Espírito Santo pode estar tocando na sua vida aqui essa noite. O próprio Deus pode estar te chamando aqui essa noite. Saia do meio da sua casa, saia do meio da sua parentela e vá viver uma vida de promessa, uma vida de fé, confiando em Deus a cada dia, confiando na palavra de Deus, para que Ele transforme você e você seja uma grande bênção sobre a nossa nação, sobre esse mundo. Por acaso não queima o seu coração? E como eu falei, Deus trouxe essa ênfase. Quando aquele senhor que chamado, fica assim, ó, aqueles que ouvem, língua de fora, essa tá bem voz, aqui. aqueles que sentem o toque do Espírito Santo, aqueles que sentem seu coração queimando, aqueles que um dia ouviram o chamado, talvez voltaram atrás, retrocederam. Mas eu tenho certeza que nós não estamos aqui em vão, que nós não organizamos todo esse evento juntamente com o pastor Jamil, com a igreja local, com a expansão à toa. Não, meu irmão, minha irmã, Deus não brinca com dados, não existem coincidências. Deus está aqui essa noite porque Ele está despertando pessoas, Ele está levantando homens e mulheres, Ele está chamando você, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente. Deus está te chamando aqui essa noite para transformar a sua vida, para fazer coisas grandes através de você, para que o nome dEle seja glorificado. Então exalta o nome de Jesus, porque existe um chamado de Deus sobre nós. Aleluia. E assim como eu compartilhei, o meu chamado foi lá em 2013, quando eu tive esse encontro com a presença de Jesus. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou a última pessoa que imaginava um dia estar em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus. A Karina teve que me ensinar como dar bom dia para as pessoas, de tão introvertido que eu sou. De que chegar no lugar e falar, dá bom dia para as pessoas e tal, bom dia. Mas um dia eu ouvi uma voz. Um dia eu ouvi Jesus. Um dia essa chama queimou no meu coração. Um dia eu fui chamado para fora da minha casa, para fora da minha parentela, para fora de tudo aquilo que eu conheci. Porque um dia os meus olhos viram um rei assentado sobre um alto e sublime trono. Um dia Jesus passou na minha casa e falou: meu filho, saia do meio de tudo aquilo que você conhece, saia do meio da sua parentela e abra a sua boca e pregue a minha palavra. E eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome dele, porque ele está chamando jovens aqui essa noite para coisas grandes que você ainda não conhece. Aleluia, Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Eu já estou caminhando para o fim, já estou encerrando. Mas à medida que nós conhecemos a Jesus,
entendemos quem Deus é. Eu acho que um dos versículos que mais fala comigo está em 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19, quando a palavra de Deus diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado